capítulo 8, lá no versículo 18. Eu vou lendo alguns versículos que estão no capítulo 8, vou um pouco para frente, volto depois para trás, mas vai ficar bem fácil de você compreender. Romanos, capítulo 8, versículo 18. A Bíblia, pessoal, tem que ser uma ferramenta, um instrumento que você usa todo dia. Todo dia. Sua Bíblia tem que estar usada. Você tem que usar ela. De preferência, a Bíblia física, na mão. Você sentar num local silencioso, calmo, longe da criança bagunçando, longe do barulho, e se concentrar na palavra de Deus. Quando você medita na palavra de Deus, você aprende a obedecer a Deus. Você não tem dificuldade para obedecer a palavra de Deus. Sabe, existem pessoas que quando você fala algo para ela fazer, que está na Bíblia, ela acha um absurdo. Para ela aquilo é uma loucura. Na verdade, é porque ela ainda não tem intimidade com a palavra de Deus. Porque todos que têm intimidade com a palavra de Deus, não tem problema nenhum de obedecer à voz de Deus. A Bíblia é a boca de Deus. Quando você abre a Bíblia, Deus fala com você. Por isso a sua Bíblia não pode ficar fechada. E não é ficar aberta na estante também. Sozinha, ela não fala. Amém? Você precisa mergulhar, meditar todos os dias. Pessoal, os dias têm sido maus. Os dias são difíceis. E tem uma notícia um pouco desagradável para te dar. Vai ficar cada dia mais difícil. Porque é o fim dos tempos. Eu não quero ser aqui profeta do caos, em chegar aqui para, ao invés de falar para você o que te alegra, falar o que te entristece, mas eu preciso falar para você a verdade. A verdade, muitas vezes, nunca é a melhor coisa para se ouvir, mas é a verdade. Amém? E se você ouve a verdade, você não se deixa enganar. Puxa vida, eu tenho visto nesses últimos dias tantas pessoas que se diziam ser tão obedientes a Deus, que se diziam ser tão crentes, que se diziam conhecer tanto a Bíblia, fazendo tudo errado. Oramos, jejuamos, entregamos essa nação nas mãos do Senhor, pedimos a Deus, seja feita a tua vontade, Pai. Até domingo de manhã, dia 30, nós oramos dessa forma. Meu Deus, que hoje seja feita a tua vontade, Pai. Repreenda todo o mal, tira aquilo que não te agrada. Aí bastou o resultado ser diferente do resultado que a gente queria, e a gente foi fazer a coisa do nosso jeito. Espera aí, então quer dizer que se a vontade de Deus não é o que eu quero, então deixou de ser a vontade de Deus? Então quer dizer que quando as coisas não acontecerem na hora que eu quero e do jeito que eu quero, eu vou pegar Deus, vou colocar Ele de lado e vou lá eu fazer, só porque não é do jeito que eu quero? Espera aí, lembra que eu comecei o culto falando para você que Deus não perde, não perdeu e jamais vai perder o controle de todas as coisas? Quem lembra disso? Ele não perdeu. Deus não perde. O trono de Deus não tem eleição para ser ocupado. Ninguém assume o trono dele. Não é porque teve uma eleição dia 30 que Deus foi deposto. Ele continua reinando. Ele continua no seu trono. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. O diabo queria o trono de Deus lá no céu.
ele contendeu contra Deus, ele convenceu terça parte dos anjos, mas quando Deus viu que ele queria fazer uma eleição, ele foi lançado para o abismo. Ei, o nosso rei continua no trono dele, porque o nosso rei é o Deus Todo-Poderoso, amém, igreja? Esse é o nosso Deus, sabe? Muitas pessoas, elas estão indo na carne, agindo por impulso, agindo pelos seus desejos. Tem gente vingativa, parece que tem crente que virou vingativo, que virou, sabe, virou a cabeça, deixou de crer na palavra. Ah, mas o senhor não está chateado, o senhor não está entristecido, pastor? Claro que eu fiquei. Quer saber? Já passou. Eu continuo confiando no meu Senhor. Há 23 anos que Jesus falou comigo, que Ele me chamou das trevas para a luz. E dali para cá, eu aprendi que independentemente de qualquer situação, eu estou nas mãos de Deus, e nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha casa, caia 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu não serei atingido. Glória a Deus. Amém, Jesus. Levanta sua cabeça e vá em frente, porque independentemente do que esteja acontecendo do lado de fora, o homem interior, diz o apóstolo Paulo, não pode se corromper. O homem interior tem que estar olhando para Jesus. Olha o que ele diz aqui na carta aos Romanos: porque para mim, aliás, o título já diz assim, ó, os sofrimentos do presente e as glórias do porvir. Porque para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A glória de Deus se manifesta em pessoas, em seres humanos. A glória de Deus não se manifesta em coisas. A glória de Deus não se manifesta em templos. A glória de Deus se manifesta, aliás, se manifesta num templo, que somos nós somos um templo, amém? Diga, eu sou o templo do Espírito Santo, amém? A glória de Deus se manifesta em pessoas, em quem está respirando, em quem está vivo. Então, se a glória de Deus se manifesta em mim, não é a situação que vai mudar a mim. Se a glória de Deus se manifesta em mim, aonde eu chegar, aonde eu estiver, eu vou mudar a situação. Eu não sei se você entende isso, mas Deus chamou você não para ser dominado pela situação, não para ser vencido pela situação. Ei, Deus chamou você para que você vença a situação, para que você influencie pessoas e não seja você influenciado pelas coisas do mundo. Tem muita Maria, desculpa as Maria, mas tem muita Maria vai com as outras, sabe, que vai, segue o fluxo. Tem um monte de gente fazendo isso, então deve ser o certo. Tem um monte de gente falando aquilo, então deve ser o certo. Ah, mas tem um monte de gente dizendo que é isso aqui, então deve ser isso aqui, e não vai averiguar os fatos. Tem preguiça de buscar ela mesma a informação para ela, e vai pelo que os outros dizem. Quem está comigo? Vocês estão aí, gente? Tem muitas pessoas, muitos cristãos sendo destruídos pelo mal, pelo simples fato de terem, desculpa, mas é verdade, preguiça de ir à Bíblia, de buscar em Deus, na fonte. Porque agora o que se fala de fonte segura, não, eu recebi essa informação aqui, ó, pode, como é que fala? Pode, como é compartilhar? Não é outra palavra ainda, é quase compartilhar, pode,
espalha aí, porque quem me falou isso aqui foi uma fonte segura. Ah, é uma fonte segura? Ah, então tá bom, se é uma fonte segura, então vamos passar para frente. Aí passa, todo mundo ouve, chega lá na frente, aí aquela pessoa que estava sendo usada com aquela notícia, disse, não, eu não falei isso. Não, eu não fiz isso. Isso é fake news. Sabe, mas aí já é como aquela história, né? A moça, um dia, a vizinha dela fez uma calúnia, disse que a vizinha dela era amante de um outro homem, e espalhou no bairro todo, e todo mundo virou a cara para ela, todo mundo ficou chateado com ela. Sem ela saber, ela ouviu por detrás da porta, e espalhou para todo mundo que aquela moça, ela era amante de um homem casado. E aí um dia, e as duas iam à igreja, as duas frequentavam o templo, e um dia, numa pregação, o pastor falou de perdão, o pastor falou sobre reconhecer o erro, aceitar que errou, pedir perdão, recomeçar, ir lá e pedir perdão para a pessoa a qual você julgou. E aí ela foi e contou para o pastor, eu fiz um julgamento da minha vizinha, não era verdade, mas eu tenho vergonha de ir lá falar para ela agora e pedir perdão. Se eu pedir perdão já fica tudo certo, Deus me perdoa. E o pastor disse para ela, olha filha, eu queria que você fizesse o seguinte, pega essa fronha aqui, ó, cheia de penas, sobe lá em cima naquela montanha e espalha, joga as penas para o alto. E ela foi lá e fez isso. Ela desceu da montanha e falou, pastor, eu fiz o que o senhor falou. E agora? Agora você volta lá e recolhe todas as penas na fronha e traz aqui para mim. Ela disse, não pastor, é impossível. É impossível fazer isso. Por que o senhor me falou antes que eu teria que recolher? Não teria jogado. Ele disse, assim são as palavras que saem da nossa boca, sem pensar. Assim são as atitudes que você toma, incentivada pelos outros, movido pela emoção do momento. E isso em todos os âmbitos, meus irmãos. No seu trabalho, quando você vê alguém, sabe, tratando da vida do outro, tome cuidado. Jesus, sabe o que Jesus ensina? Não julgueis, para que você depois não seja julgado. E tem pessoas que logo ela faz um pré-julgamento, e ela cria uma informação falsa de alguém ou de alguma situação, e não consulta a Deus. Eu não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu, de ver uma pessoa, e sem ter falado com ela, sem conhecer a voz dela, achar que é uma pessoa orgulhosa, achar que é uma pessoa mentira. Isso aí já vi, já de longe já conheço, já conhece nada. Não, de longe eu já conheço, já só do jeito de andar, já sei, já é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa avarenta, é uma pessoa não sei o que, pré-julgamento. Aí depois você tem a oportunidade de se aproximar dessa pessoa, de conhecer o coração dela, e você vê que é uma pessoa fantástica. Você descobre que é uma pessoa extremamente humilde. Tem um ditado que diz, quem vê cara, não vê coração. Mas voltando aqui ao texto, eu cheguei a esse assunto, porque Paulo está dizendo que o que nós estamos passando agora, as lutas que você está enfrentando agora, nem se compara com o tempo de glória, o tempo de felicidade, o tempo de vitória que nós vamos viver. E que eu não posso abrir, não devo fazer isso, a minha boca e começar a confessar a derrota. Porque a palavra que sai da sua boca tem poder. Eu vi gente já falando assim, pastor Mário, agora já era, né? Agora esse país vai para o buraco. Agora esse país vira uma Venezuela. Não vai virar. O Brasil é uma bênção. Nós abençoamos essa nação. Ninguém frustra os planos de Deus. Amém? Ninguém vai frustrar.
Quantos que não falam a mesma coisa em relação ao seu casamento? O casamento é uma droga, pastor. Estou com esse homem por causa dos filhos dele, que ele me botou. Meu emprego, pastor, meu salário é uma porcaria, não dá para nada. Sabe, por causa das palavras, tem gente afundando. Ela tem tanta chance de dar certo, mas ela se atrapalha toda com as suas próprias palavras. Paulo está dizendo para mim e para você: olha, o que está acontecendo agora, a enxurrada de problemas que se levantam, a enxurradas de más notícias que estão vindo, não se comparam com as coisas extraordinárias que nós vamos viver. Mas para isso nós temos que permanecer firmes na presença de Deus. Amém, pessoal? Quem está comigo? Vamos continuar aqui. Verso 19: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Ele está falando que a criação tem uma expectativa. Olha para mim, ó, a humanidade, o mundo lá fora, as pessoas lá fora, que não têm o conhecimento da verdade, elas têm uma expectativa em nós. Você sabia que até as pessoas que não frequentam a igreja, até falam mal da igreja, dos cristãos, dos pastores, criticam? Você sabia que eles, no fundo do coração deles, já foi colocado dentro deles, o próprio Deus fez isso, toda criatura já tem isso, sabe que existe um Deus poderoso, que pode livrar qualquer pessoa de qualquer situação. E por mais que as pessoas nos odeiem, por mais que as pessoas, porque você vai querer dizer que o mundo tem que te amar. A Bíblia diz que o mundo odiou Jesus. Em quem Jesus habita? Em ninguém. Eu vou repetir a pergunta: em quem aqui Jesus habita? Glória a Deus. Então você quer que as pessoas que não conhecem a Deus amem você? Elas vão ter problema com você, elas vão olhar para você e vão ver algo que vai incomodar elas. Mas mesmo assim, esse mundo tem uma expectativa com nós. Por isso que nós temos que dar bom testemunho, por isso que os nossos atos têm que ser pensados, por isso que o que a gente faz vai ficar registrado. Eu vejo pessoas na internet xingando, eu vejo pessoas na rua gritando, xingando, quebrando. Há um tempo atrás, o movimento de manifesto era feito por quem era louco, por quem não tinha nada a ver com Deus. E agora, porque é o outro lado que está se manifestando, aí pode tudo. Primeiro, e a minha confiança em Deus. Segundo, e o meu papel de cristão. Esse ódio que as pessoas estão deixando tomar conta do coração delas, raiva, não é bom. Um sentimento que destrói. As pessoas têm uma expectativa, diz ali, a criação aguarda com grande expectativa pelos filhos de Deus. Agora é a hora de nós nos mostrarmos para o mundo que nós somos de Deus. Agora é a hora das pessoas olharem para nós, mesmo com tudo o que acontece ao nosso derredor, elas poderem ver em nós a imagem do Jesus que habita dentro de nós. O que Jesus faria? Vocês lembram de Zaqueu? Falei essa semana aqui. A Bíblia diz que Zaqueu, ele era cobrador de impostos do imperador, do comandante, do chefe de estado. Zaqueu roubou a nação toda. Eu não tenho responsabilidade pelo que vocês estão pensando, viu, gente? Vocês pensem como eu estou pregando a Bíblia aqui, amém? Zaqueu foi lá, pegava o imposto, levava, tirava uma parte para ele, retia para ele, dividia com os comparsas dele, guardava a parte dele, entregava nos cofres públicos. Por muito tempo ele fez isso. Por onde Zaqueu andava, todo mundo chamava Zaqueu de quê?
ladrão, porque ele roubava. E teve um dia que nasceu dentro do coração desse tal de Zaqueu um desejo de conhecer Jesus. E aí tudo começa a mudar. A Bíblia diz que a multidão estava ali esperando Jesus passar. Zaqueu foi de mansinho por detrás, baixinho, pequenininho, subiu numa árvore e ficou esperando Jesus passar. Lembrando que ninguém gostava dele. Lembrando que por onde ele passava, ele era criticado, e com razão, porque ele realmente fazia o que não era devido. Quando ele estava na árvore, lá em cima, a Bíblia diz que Jesus passou. E Jesus olha para onde? Olha para cima e vê Zaqueu lá. E diz assim: Zaqueu, desce Zaqueu, desce Zaqueu, porque hoje me convém ficar na tua casa. Eu fico imaginando, pessoal, aliás, a Bíblia tem alguns relatos, inclusive, do que as pessoas começaram a falar. Mas foi muito mais do que está relatado ali. Eu fico imaginando aqueles, sabe, aqueles santos. Lá no Paraná chama de santinho do pau oco. Começava a falar assim: peraí, Jesus, ele vai comer lá com o pecador, o Zaqueu que roubou. Como é que pode? Agora vai tratar com o ladrão. Como é que pode? A Bíblia diz que Zaqueu se dirigiu até a casa. Jesus se dirigiu até a casa com Zaqueu, a casa dele. Se assentaram à mesa. E está escrito assim, ó, entre mentes. Levantou-se Zaqueu. Primeiro Zaqueu desceu. Olha as atitudes. Ele teve que querer. Olha os verbos. Ele foi até Jesus. Segundo verbo, ele desceu para encontrar-se com Jesus. Ou seja, o verbo ir tomou uma atitude de ir até Deus. Segundo, desceu, deixou o orgulho, a arrogância, a prepotência. Desceu até os pés do Senhor Jesus. Ele se achava acima de Deus. Terceiro, ele se levantou. Ou seja, tomou uma decisão. Zaqueu se levantou e disse: Senhor, me arrependo do que fiz. E a prova que eu me arrependi, eu quero devolver tudo que eu roubei. E eu quero restituir 4 vezes mais o que eu tirei de cada pessoa. Aí Jesus vira para Zaqueu e diz assim, ó: hoje, quem conhece? Hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Então, para Jesus, aquele sujeito que era chamado de ladrão, porque se arrepende, e por favor, não ligue Zaqueu a nenhuma outra pessoa, ligue a você. Pense em Zaqueu como se, e se fosse eu ali? Tem gente que já começa a fazer, né, analogias, assim. Que a mente já começa a viajar. Parece que eu estou ouvindo, está escrito. Começa a fazer comparações. Por favor, traga para si a palavra. Glória a Deus, igreja. E ele, uma vez entregando-se, Jesus, aquele que chamavam de ladrão, Jesus disse: esse aí também é filho de Abraão, porque se arrependeu. Porque o propósito de Deus ninguém pode frustrar, a igreja. Em tudo existe um propósito de Deus. Deus não erra. Sabe aí os fios de cabelo na sua cabeça? Quantos fios de cabelo você tem? Ah, não sabe? Pois é, o Senhor sabe quantos fios você tem. Não cai uma folha sem que Ele permita. E eu respeito e tenho temor para com a vontade de Deus. Muitas vezes não é como eu quero. Muitas vezes não é como eu gostaria que fosse. Mas você quer saber? Ele continua sendo o meu Deus, se Ele fizer tudo o que eu quero, e quando Ele não fizer nada do que eu quero. Ele vai continuar sendo o meu Senhor. Quando Ele me responder na íntegra o que eu pedi,
e quando ele não responder nada do que eu pedi, porque o meu Deus não erra. Você pode dizer isso? O meu Deus não erra, pessoal. Enganam-se aqueles que pensam que venceram ou perderam. A vitória é do Senhor, dos céus e da terra, e a derrota é do diabo. Só tem um vencedor e um derrotado. Quem é o vencedor? É Jesus. Quem é o derrotado? É o diabo. Mas as pessoas estão esquecendo disso. Elas querem ter um lado que seja derrotado e outro lado que seja... Se um lado é derrotado e o outro vence e a gente está no mesmo barco, o barco afunda do mesmo jeito. Parece que as pessoas esquecem que nós estamos no mesmo barco. Enquanto os discípulos viam a calmaria do mar, estava todo mundo feliz. Quando veio a tempestade, começou uma bagunça, um joga para cá, outro puxa o remo para lá, outro corre para Jesus, chacoalha Jesus para acordar Jesus, outro começa a dizer, ele enganou a gente, não vamos chegar do outro lado, olha a tempestade, olha o vento, olha o tamanho da onda. Aí Jesus levanta e diz, homens de pequena fé, por que duvidaste? Eu não estou no barco com vocês? Vocês não pensam que se o barco afundar, eu afundo com vocês? E não há relato que o nosso Deus, em algum momento, tenha perdido alguma batalha. Diga glória a Deus. O nosso Deus é o general de guerra. É o exército dele que vai continuar dominando. É o exército dele, do Senhor. O exército invisível, mas real. Amém? Vamos lá. Verso 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Nós estamos vivendo no mesmo lugar, na mesma cidade, no mesmo país, no mesmo planeta. Então não tem como a gente não passar pelas lutas que todos estão passando. Só que tem um detalhe: aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que o receberam como Senhor de suas vidas, serão recompensados. Ei, outro dia eu disse, para aqueles que têm Jesus como seu Senhor, a terra será o único inferno que eles vão conhecer. Aqueles que têm Cristo Jesus, que andam com retidão, que andam com fidelidade, grava isso, a terra será o único inferno que eles vão conhecer. Aqueles que não têm Cristo Jesus como seu único Senhor, como seu único Salvador, a terra será o único céu que eles vão conhecer. Quem entendeu? Para mim, isso aqui vai ser o único inferno que eu vou conhecer. Mas para aqueles que não têm vivido a fé, isso aqui vai ser o único céu que eles vão conhecer. Porque a vida não acaba aqui. Põe isso no teu coração. Há uma expectativa para nós, muito grande. Quando o nosso Senhor se manifestar, quando Ele vier sobre as nuvens, com glória e poder, os anjos, cada um com uma trombeta. Pensa comigo aqui, viaja comigo aqui agora, vamos lá. Cada anjo com uma trombeta, sobre as nuvens, tocando, soando a trombeta, e falando o teu nome, dizendo, vem para o gozo do teu Senhor. É chegada a hora da redenção do nosso corpo. Tudo se fará novo. Você vai poder dizer assim, valeu a pena eu ter confiado no meu Senhor, mesmo em tempos tão difíceis. Para terminar, diz assim o próximo versículo, porque na esperança fomos salvos. Olha aqui, igreja, ora, esperança que se vê, não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Você vê que quando Deus prometeu para Abraão, lembra? Deus prometeu para Abraão um filho,
e o tempo estava passando, e aquele negócio não acontecia, Abraão ficando velho, Sara já não era mais uma mocinha, Sara já não era mais uma jovenzinha, o tempo estava passando e a promessa não se cumpria. Um anjo apareceu e disse para Abraão: Abraão, vim aqui te trazer um recado, Abraão. Deus continua firme no que te prometeu. E Sara, tua mulher, vai dar luz a um filho. A Bíblia diz que Sara estava ouvindo atrás da porta. Olha, cuidado com o que você ouve por detrás da porta. Pode ser engano. Já pode querer te iludir. Pode ser que você não ouça da maneira correta. Averigue. Como é que fala? Averigua os fatos reais. Amém? Sara começou a rir atrás da porta. Começou a rir. Sabe? É o riso do incrédulo. É o riso daquele que diz assim: pastor, você é sonhador, pastor. Eu estou falando, o pastor também está aí, ó. Agora o pastor está pregando, já pendendo para o outro lado, pastor. Eu confio num Deus que me dá esperança. Amém? Porque se você vê, como é que você pode dizer que espera? Por isso você já está vendo. Esperança, ela é verdadeira quando você espera algo que você não vê, mas você crê que vai acontecer. De repente o anjo disse: Abraão, fica tranquilo, hein? Vou voltar daqui 1 ano aqui. E a tua esposa Sara vai estar com um filho nos braços. Sara riu. Aí o anjo foi lá e falou assim: Sara, por que você riu, Sara? Porque Deus sabe quem crê e quem não crê. Quantos estão aqui e crê que Deus não perdeu o controle de nada? Você crê nisso? Então pronto, meu irmão. Então acabou. Então não professe caos, não profetize desgraça, não profetiza destruição, não profetiza que vai fechar não sei o que vai parar. Vamos profetizar que o melhor está por vir. Essa é a nossa fé. Vamos abrir a nossa boca e declarar que o diabo já perdeu, que o povo de Deus é mais que vencedor, que os planos dele serão frustrados. Agindo Deus, ninguém impedirá. Acabou. Essa é minha única esperança. Versículo 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Agora vem um versículo que eu vou fechar com ele, e que eu quero que você carregue no teu coração isso aqui. Leia comigo, se possível, em voz alta. Sabemos que todas as coisas... Não, fica em pé, gente, fica em pé. Eu queria que você lesse isso em voz alta. Enche o pulmão de ar. Não, você tem que encher o seu pulmão de ar e falar isso aqui, ó. Vamos lá. 3, 2, 1. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos de novo. Sabemos que segundo o seu propósito. Sabemos que tudo coopera. Tudo é o que, igreja? Tudo é tudo. Mas sabe, pastor, foi o fulano que venceu, foi o ciclano que ganhou, o patrão disse que vai ter um corte ali, o fulano disse que não sei. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados para um propósito. Oh, glória a Deus. Então acabou. Até a coisa ruim, pastor, até a coisa ruim, porque tudo é tudo.
Até as coisas negativas, tem um propósito aí. Ei, tem alguma coisa aí? Deixa eu te dizer algo ainda. Todo problema, toda bênção, muitas vezes vem disfarçada em um problema. Para você é um problema, você olha e fala assim, até cara feia. Jesus amado. Tem problemas que vêm, que aparecem diante de você, que se você vai lá e desembrulha o pacote, é uma bênção disfarçada de problema. Deus permite para ver se você realmente, se é verdade mesmo o que você fala aqui domingo de manhã. Oh Deus, eu confio em Ti, eu creio em Ti, eu sei que o Senhor é Deus, eu sei que o Senhor está acima de tudo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam.